Boa noite. Dia 20 de dezembro de 2020. Estamos a 5 dias da festa do Natal. Estamos a 5 dias da oportunidade de comemorarmos o nascimento de nosso Mestre Jesus. Esse ano temos a oportunidade de ver no céu, em função de uma ordenação de planetas, a estrela de Belém. Quando Jesus veio ao mundo, os reis magos foram na direção da estrela de Belém para ver, presenciar a sua chegada. Agora podemos usar a estrela de Belém para irmos na direção do nosso próprio Cristo interno. Podemos usar essa oportunidade no céu para nos aproximarmos de nós, pois teremos um Natal muito diferente esse ano. Ainda não concluiu todo o processo da pandemia, todo o processo dessa virose. Então, as autoridades nos pediram, né, nos orientaram, nos sugeriram a manutenção do cuidado. Cuidado para que não haja um número maior de pessoas infectadas e assim, após talvez pela primeira vez na minha experiência de vida, é a primeira vez, estamos sendo convidados e orientados a nos mantermos no nosso próprio núcleo familiar, a estar com aqueles que coabitam conosco, que vivem o dia a dia conosco. Estamos sendo orientados a não ir na direção dos outros familiares que moram em outras residências, para evitar, através do isolamento social, o aumento dos contágios. Aqueles que têm pessoas queridas mais velhas, como eu, meu pai está com 91 anos, nós estamos conversando e ele, em sua sabedoria, sugeriu: vamos aguentar mais um pouco, minhas filhas, meus filhos, vamos permanecer à distância até que tudo se conclua, até que as vacinas possam nos permitir voltar a nos abraçar outra vez. Vamos fazer a nossa ceia de Natal em nossa própria casa e conversarmos através da mídia social. Poderemos mais uma vez abraçar uns aos outros através dos nossos olhos, ouvindo através dos nossos da nossa forma acolhedora de deixar o outro falar, dando a ele a oportunidade de mostrar aquilo que está sentindo e dando a nós a oportunidade de expressar também os nossos afetos, o nosso sentimento, ou mesmo as nossas dores. Será diferente, mas poderemos, na noite do dia 24, no momento da ceia, fortalecer em nós a lembrança de agradecimento, agradecer a ceia que vai nos alimentar, lembrando que estamos vivos, lembrando que estamos saudáveis, lembrando que estamos recebendo, através do nosso alimento, um pouco mais de força para aumentar a nossa fé. Lembrar que esse foi um ano muito diferente. Lembrar que nós iniciamos o processo de fraternidade e solidariedade com todos os homens na Terra desde março. Nós rezamos muito esse ano. Nós oramos por cada ente querido de qualquer família no mundo que ficávamos sabendo que estava indo, através da dor ou da morte, para uma outra fase, um outro ciclo em suas vidas espirituais. A cada sentimento de dor que qualquer irmão manifestava, nossos olhos enchiam-se de lágrimas, nosso coração de ternura e a nossa mente oferecia um pensamento através de uma oração. Oramos por todos aqueles que estavam em sofrimento, oramos por todos aqueles que ficaram sem os seus entes queridos, oramos por todos os médicos e agentes de saúde
que se entregaram incansavelmente no auxílio à família humana na Terra. Esse ano foi tão especial nessa área. Quantos médicos se dedicaram, quantos jovens que estavam concluindo o curso de medicina se tornaram voluntários para ajudar na frente desse processo onde as necessidades eram tantas. Houve uma melhora, houve uma diminuição temporária dos casos, houve também um preparo de todos nós. Houve também muito estudo, muita pesquisa para facilitar a manutenção da vida. Hoje já temos um pouco mais de consciência que os médicos encontraram vários caminhos para ajudar os homens. Já se tem mais clareza do que se pode fazer a cada momento. Já se trata mais de diferentes formas as manifestações que são também diferentes desse vírus, que varia ou que sofre mutações e nos coloca ao mesmo tempo preocupados e ansiosos para vencê-lo. Temos a certeza que existe uma função para tudo isso, mas ainda não sabemos qual é. Aquela que nos chegou desde o primeiro momento, que era volta para casa, aquela que nos convidou a voltar aos nossos lares, ao nosso corpo, à nossa família, aos exercícios mais conscientemente de fraternidade, aquela que nos convidou à solidariedade humana, que nos levou a fazermos movimentos de afeto uns aos outros para ajudar aqueles menos favorecidos a passarem por esse momento com a menor dor. Em vários lugares do mundo, o amor fraterno ofereceu auxílio, amparo financeiro, material, emocional, alimentar a todos ou a muitos homens na Terra. Aumentamos a nossa força, aumentamos o nosso elo, aumentamos a nossa aliança com aqueles que nem conhecemos, mas que oramos por eles, desejando que a família humana pudesse passar por esse momento tão doloroso com o máximo de força possível, sem perder a esperança, sem perder a fé, sem perder a certeza de que em algum momento tudo isso passará. E é através dessa mensagem que precisamos também passar pelo Natal. Mesmo que alguns de nós precisem ficar sozinhos, porque não pode ir na direção do seu familiar, lembra, olhando a estrela de Belém, que existe uma luz dentro de nós que nunca se apaga. É a luz do amor de Deus por cada um dos seus filhos. Que existe uma luz brilhando no céu e que existirá daqui a pouquinho a oportunidade de nos reencontrarmos. Desculpa, fiquei até rouca. Nesse momento, aonde tantas coisas eu gostaria de dizer, me faltam um pouco as palavras. Uma amiga querida, chamada Melissa, pediu que eu pudesse em algum momento falar sobre o sentimento de orgulho. E eu acho que no dia de Natal é o dia onde mais sentimos esse sentimento na forma como eu o conceituo. No meu entendimento, o sentimento de orgulho é o sentimento que nos informa que somos criatura do Criador. E esse sentimento nos coloca em alegria para que possamos perceber a nossa capacidade, a nossa habilidade, os nossos talentos, os nossos dons de executar, de manifestar, de mostrar a presença de Deus que existe em nós. E Ele nos coloca de forma cada vez mais harmoniosa quando lembramos que o outro que está à nossa frente também é criatura do Criador,
E dessa forma, o sentimento que complementa o orgulho, que é a humildade, brota dentro de nós. Então, a cada momento que eu reconheço e fico feliz, fico orgulhosa por ver a minha capacidade de pronunciar qualquer coisa que tenha sido construída com toda a minha atividade interna e olho à frente e vejo o meu semelhante, eu tenho a humildade de reconhecer todo o esforço que o outro também teve para evoluir a sua capacidade, a sua habilidade e o seu dom. A criação do Criador nos fez semelhante a Ele. E a cada atitude aonde podemos desenvolver o orgulho de existir, podemos reconhecer, através do nosso semelhante, a humildade, por Ele também oferecer algo a nós. E é através dessa aliança que no Natal estamos ou vamos construindo um momento de orgulho pelo presente que eu comprei para aquele meu ente querido, porque eu busquei, porque eu selecionei, porque eu me dediquei a construir valores para adquirir aquilo e oferecer a ele. E a humildade depois para receber dele o mesmo carinho que ele se dedicou para me oferecer. Muitas vezes essa ação complementar ela fica esquecida. E aí, como aconteceu agora, a gente apresenta uma rouquidão, não fala de um jeito ou tão adequado quanto a gente gostaria, e muitas vezes o orgulho nos coloca à frente do outro sem lembrar que ele também é criatura do Criador e também pode falhar. E aí a nossa exigência fica presa no orgulho e se esquece da humildade. Mas no momento que lembramos, mas espera, todo o esforço que fazemos para manifestar o Criador através de nós é feito também pelo nosso semelhante. E aí, com humildade, assumimos o nosso lugar de orgulho e podemos dar ao nosso semelhante a oportunidade de viver o seu orgulho, oferecendo para nós também a sua aliança. É um sentimento, o orgulho, que trouxe muito sofrimento já na Terra, né? Porque antes não tínhamos uma clareza de que orgulho e humildade precisam estar sendo desenvolvidos todo o tempo como complementares. Porque se a gente esquece de um, o orgulho vai aumentando e a gente não lembra que eu sou criatura, mas o outro também é. Isso pode nos colocar com uma sede ou um desejo de poder que nos afasta do outro. Mas assim que o outro vive a mesma sensação de orgulho e manifesta o poder dele, podemos, frente um ao outro, com humildade, reconhecermos a criação do Criador através de todos, de um na frente do outro, podemos reconhecer essa construção em todos nós e nos curvar uns frente aos outros, desejando não mais mostrar o nosso poder pelo poder, mas mostrar o nosso poder para trocar com o poder do nosso semelhante. E aí a humildade nos une. Esse ano de 2020 foi um ano onde muitos de nós precisou se curvar humildemente frente à sua própria necessidade e trazer do outro o auxílio. E o outro, humildemente, se colocou no lugar de orgulho, tendo aquilo que ele desenvolveu como criação do Criador para oferecer no auxílio do seu próximo. Foi um ano onde muitos precisamos dos outros. E essa aliança entre o orgulho e a humildade nos fez uma família mais fraterna, nos colocou com maior semelhança, nos ajudou a perceber que o maior orgulho nos coloca no justo tamanho que temos, que ninguém consegue ser muito maior do que o outro, porque todos somos criaturas do mesmo Criador. E esse ano, talvez no dia de Natal, daqui a 5 dias,
possamos estar frente à nossa família, frente aos nossos lares e a nossa comemoração e ter o orgulho de termos aquilo que construímos para nós, o nosso alimento, a nossa vida, a nossa fraternidade e oferecer a oração ao aniversariante da noite, Mestre Jesus. E como sempre, pedinte que somos, pedir a Ele que possa alimentar com mais força os nossos corações para que possamos oferecer o nosso melhor pelo orgulho de existir àqueles que menos privilegiados necessitarem do nosso auxílio, da nossa aliança. Pode ser um momento especial para muitos aprenderem sobre o orgulho ou sobre a humildade, mas desenvolverem dentro de si a criação do Criador, aumentando a esperança para que possamos, nos vendo como semelhantes, trocarmos um pouco mais aquilo que temos de forma natural. Foi um desenvolvimento intenso nessa área. Trabalhamos muito o orgulho e a humildade em 2020 e esperamos que com a nossa fé em nossos corações, no ano de 2021, possamos estar mais amparados e preparados para continuar a nossa luta e com tudo que aprendemos, experimentar esse aprendizado de forma cada vez mais consciente de que necessitamos uns dos outros e que juntos é que somos a força de Deus. Que Mestre Jesus, na noite de Natal, fortaleça isso em nós, para que através dos nossos olhos abracemos uns aos outros e em especial a nós mesmos, fortalecendo em nós não só a esperança, mas também e principalmente a certeza de que tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, se estivermos com um pensamento fortalecido na fé, com um pensamento valorizando o bom e o bem da criação do Criador, nos colocaremos mais livres, mais soltos. Estamos vivendo, eu tenho pensado nesse movimento de volta para casa. Estamos vivendo em algumas situações como lagartas, doidos para virar borboleta, presos nos nossos casulos, que é o nosso próprio corpo, presos no casulo que é a nossa casa, lutando um pouco conosco mesmo e às vezes com os nossos semelhantes pela falta de paciência, pela compreensão que ainda está em processo. Mas a qualquer momento, tenho certeza que vai concluir o processo e a humanidade vai voar como borboleta. E desejo que as nossas borboletas possam voar lindas e brilhantes. Mas até lá, vamos ficar atentos. Nesses 5 dias que antecedem o nascimento de nosso Mestre, do Mestre Jesus, vamos lembrar que nós somos luz, que a luz está dentro de nós, que a luz está dentro de todos os nossos irmãos na Terra, que a luz coabita no nosso planeta com todas as raças, com todos os animais, minerais e vegetais, e que ao final desse ciclo de evolução humana poderemos estar mais reluzentes, poderemos estar mais brilhantes se cuidarmos de burilar o nosso diamante com a nossa própria luz, com o nosso esforço de pensamento, com o nosso orgulho de sermos criaturas do Criador, com a nossa humildade de reconhecer que todos os outros eus assim o são também. E assim vamos nos fortalecendo uns aos outros para os novos tempos que virão. Tomara que estejamos nos preparando e que esses 5 dias sejam dias especiais aonde esse momento de burilamento nos ajude a respeitar a lei, a respeitar a ordem, a respeitar principalmente o nosso corpo físico, nos mantendo obedientes
ao cuidado com a saúde, né, com a higiene, lavando ainda as nossas mãos, lembrando de rezar a Ave Maria a cada mão que lavar, lembrando de rezar ao nosso Pai, querido Mestre Jesus e amigo, criatura manifesta de Deus, que nos fortaleça para que na noite do seu renascimento estejamos prontos para afirmar: eu vejo a luz de Cristo, a luz está dentro de mim e eu sou luz. E comemorarmos com alegria o nosso renascimento, o renascimento do nosso Mestre, comemorando o seu aniversário com orgulho de sermos criaturas da criação do Pai. Uma boa noite a todos.